Boa noite, vamos dar continuidade no estudo da Joana, o capítulo 6, né, do livro Plenitude. É Plenitude mesmo, né? E nós vamos fazer a oração. Nós vamos agradecer, então, a Joana de Ângeles, o Divaldo, por trazer esses ensinamentos que vamos estudar hoje. Que a equipe espiritual possa estar presente para abrir as nossas mentes e para que possamos ter um melhor entendimento de todo esse contexto e todo esse aprendizado que ela passa aqui para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Pois. Pode começar, Vinícius. Nós também, muitas vezes... Cris, onde que parou? Aí, muitas vezes, será necessário, na página 75. Como você tem um livro aí, na página 75, que não é o mesmo número do... Tá. Muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar, para renovar forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois. Vocês estão ouvindo? Vocês não querem sentar mais para cá? Alô? Cris? Oi. Tá escutando? Tô. Tá. Ainda que a gente vai ficar na cadeira, Vinícius. A gente vai ficar aqui pertinho. Tá. Tá bom. Quando estiver pronto, avisa. Você começa de novo? Tá, começo. Vamos lá. Muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar para renovar forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois. O esforço estimula o desenvolvimento dos recursos que dormem no próprio homem, agigantando-se à medida que realiza. A canalização correta do esforço dinamiza-o, já que o arrastamento para o vício, que quebra as existências morais, é também uma forma de força arrebatadora que poderia ser direcionada em sentido superior. O altruísmo não finge sem o esforço para sua manifestação, considerando-se que parece haver uma conspiração por parte do egoísmo a fim de impedir-lhe a presença e o predomínio na área da emoção. O computador, como um outro engenho qualquer que ora fascina o homem, guarda milhões de dados. Resulta do esforço daqueles que o engendraram e digitaram as informações, sinal por sinal. Sem esforço, a vida perece. Os membros não movimentados perdem a flexibilidade, estibiam-se e morrem. Peraí, vamos explicar aqui. Tá. Pode explicar aí. Tá. Aqui fala o seguinte, né? Ele fala muito a questão do... Ele fala do esforço, da questão de a gente movimentar, sabe? De a gente sempre movimentar isso e ter persistência mesmo em poder
fazer o bem, né? Que o altruísmo é isso, você se entregar, né? É o contrário quando parte do egoísmo, porque a gente fica preso, né? Essas emoções, fica presa a nós mesmos, que o egoísmo concentra, né? Então é um esforço, né? Então, assim, até fala aqui dos músculos, né? Precisa se movimentar, a gente precisa ter essa flexibilidade para poder estar exercendo isso, né? Então, casa muito com o que estava falando anteriormente, né? Sobre a questão do estímulo, sobre a questão da perseverança, né? Você tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo tem que se movimentar. Eu estava até lendo a parte anterior, estava falando muito sobre isso. Eu vejo dessa maneira. O que vocês acham? É isso mesmo. É isso Tem mesmo. que analisar esse esforço, né, Vinícius? É Não pode porque fazer um esforço aleatório, tem que analisar o esforço, o que você quer. Uma coisa que eu acho que eu vou dar um exemplo, que eu acho que é minha casa da minha mãe, assim, sabe? Tudo bem que agora ela deu uma parada, mas ela fazia um trabalho toda terça-feira no Albergue Ramatiz, lá em Uberlândia. Né? Então era para morador de rua. Toda terça-feira ela ia fazendo chuva, fazendo sol, com todas as dificuldades que tivesse. Tinha situações que eram tranquilas, tinha momentos que era complicado, mas esse altruísta eu tenho certeza que salvou vidas, assim, sabe? Porque no caso dela, ela fazia uma palestra. Ela reservava uns 30 minutos, 1 hora, 30 minutos a 1 hora, né? Para poder fazer uma palestra, fazia até alguma coisa legal que sorteava o evangelho. Então, assim, esse esforço dela, se ela não tivesse perseverança, foi um trabalho, acho que de 15 anos. Eu lembro que ela falava o seguinte, que eu estava na barriga eu estava acompanhando ela, né, na barriga, sabe? E mesmo assim, eu pude acompanhar desde criança, sabe, sobre isso. O quê? Mais de 30 anos, na verdade. Minha esposa está corrigindo aqui, mais de 30 anos. Então, assim, é muito tempo, sabe? É um exemplo. Uhum. Sem persistência, sem determinação. Aqui está falando do lado espiritual, certo? Mas o lado da vida mesmo, independente de religião, se a gente não seguir isso que está falando aqui, a gente não vai nada. Quem caminha, melhora, muda, evolui, até financeiramente na vida, são aquelas pessoas determinadas, persistentes, que vão, tentam, muitas vezes tira força que você não sabe de onde, mas não desiste, vai, peleja, batalha. E espiritualmente também se cansa. E é a vida. Hoje mesmo, lá no meu serviço, está precisando tirar umas árvores que estão lá, aí o técnico da prefeitura foi lá fazer a revisão, e aí ele estava falando das plantas lá. Falou de uma planta lá, falou que a gente precisa tirar ela, que ela é uma planta que tem uma força, que tem um vigor, assim, terrível. E que ela vai embora mesmo. Já tem umas outras plantas lá, ele já pegou e falou, olha, isso aqui, verifica, precisa fazer isso, precisa colocar adubo, essa planta aqui é frágil. Se não cuidar bem dela, ela não vai para frente. Por isso que ela está feia desse jeito. Então, é na natureza como um todo essa situação aqui. Não é só com a gente, ser humano, nem só do lado espiritual, e também do lado prático da vida. Isso é uma verdade. Tanto que fala aqui, ó, sem esforço, a vida perece. Os membros não movimentados perdem a flexibilidade e estibiam-se e morrem, né? Então, quer dizer, aquela planta que também não tem persistência, quando essa não morre. Se não tiver gente para cuidar dela ali, deixar direitinho, ela morre. Certo? E já tem outras que para você se livrar delas, leva muito tempo. Então, existe essa diferença, vamos assim dizer, de persistência e determinação, até na natureza. Eu vou continuar lendo aqui, porque você lendo está ficando baixinho, tá, Vinícius? Não, combinado.
Outro fator essencial ao altruísmo é a concentração nele, sem cujo contributo a mente se desvia, abrindo brechas para que se instalem ideias pessimistas e desanimadoras. Centralizar o pensamento na ação altruística permite o estabelecimento de um programa eficiente, graças ao qual se delineiam técnicas e se logram recursos para executá-la. A concentração amplia os horizontes, enquanto fortalece o íntimo. Entendi agora. É por isso que as coisas tem hora que eu fico cansada, porque o tal de concentração, vou te falar, E o cérebro é uma coisa difícil. Sim. Porque toda hora tem um trem. A concentração amplia horizontes enquanto fortalece o íntimo, por facultar o intercâmbio de energias superiores que passam a vitalizar o indivíduo, renovando-lhe as forças quando em exaurimento, especialmente no Mr. Altruístico. Então, olha só, essa frase aí fala muita coisa. Porque se eu não tenho uma certa concentração de me manter no horário vigiar, o que acontece? Eu não vou estar nessa intercâmbios com energias superiores. Eu vou estar sempre mal, eu vou estar sempre para baixo. Né? Sem contar que todo mundo toma conta. É? Todo mundo. Aí você pensa 300 coisas assim, os pensamentos contínuos que não cessam. Você não consegue nem fazer o serviço. Né? Fica perdido assim. Começa aqui, vai longe. emendando. Não rende. Não Aí você começa uma coisa, não termina, você vai para outra, não termina, você vai para outra, não termina. Ei, Yasmin, eu vou falar uma coisa para nós, viu? Socorro! Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Desacostumados aos gestos de elevação, os homens reagem contra eles, tornando-se agressivos e ingratos, para reconhecerem os resultados positivos só posteriormente. Esta atitude, não poucas vezes, desanima as pessoas abnegadas e menos preparadas, que recuam ou desistem porque não buscaram o apoio da meditação, deixaram-se intoxicar pelo bafio pestilento em expansão. É baixinho mesmo. É, então, Eu já vi, e eu estou bem na frente de todos vocês, né? Eu já vi dezenas de vezes as pessoas tentarem. frente, cronologicamente, fala. Exatamente. Cronologicamente. Eu já vi mais água rodar por baixo da ponte. Eu já vi muitas vezes uma pessoa tenta fazer alguma coisa, às vezes tenta ajudar, e inclusive um colega de serviço, aí não tem reconhecimento, a pessoa não aceita a colocação que a pessoa fez, que às vezes é correta. Aí sabe quando a pessoa desiste? Não vou tentar mais não adianta. E simplesmente desiste. Certo? Uma situação que ela precisava persistir, eu acho que até pela pessoa mesmo, por nós mesmos, entendeu? Se um não aceita, não entende, vai ter um outro que vai servir. E dependendo da situação, mesmo aquela pessoa que não entende, não aceita, mas alguma coisa daquilo que é colocado acaba ficando. Então, essa situação de desistir é uma mas coisa séria. sabe o que é também? Olha, existem pessoas que não desistem só pelo fato de, eu estou falando, não está resolvendo.
Não é só isso. Mas eu acho que tem pessoas que desistem delas mesmas pelo fato de não ter... como é que fala? Sumiu a palavra. Ela chega num ponto da vida dela... Esperança, é isso? Ela não tem esperança. Porque, assim... Como é que eu vou te falar isso? Tipo assim... Eu sou uma pessoa extremamente acelerada. Sempre fui. Assim. Vamos. Só que chegou uma fase da minha vida que vamos, e não ia. E aí eu fui desanimando. Tirando o pé do freio. Aí, por exemplo, não, mas você tem que fazer algum curso, você tem que fazer alguma coisa, você tem que estudar, você tem que isso, você tem que aquilo. E as pessoas vão colocando coisa na gente também. Você tem que... Decidindo o que você tem que Eu tenho o quê? Eu vou se eu quiser. Entendeu? O livre-arbítrio é meu. E aí, o que eu fiz? Eu fiz estudar nas coisas que a pessoa faz. Exatamente. Então, ó, eu fiz curso de informática. Eu fiz curso de depilação. Eu sei depilar. Eu fiz curso de esteticista. Eu sei ser esteticista. Eu fiz curso de cabeleireira. Eu só não fiz curso de manicure. Esse eu não fiz. Porque quando eu cheguei no cabelo, eu falei, ó, vocês querem saber? Eu gosto de ouvir pessoas. Agora, pôr a mão na pessoa não é comigo. Não rola. Mas tudo que você fez até hoje, você desistiu. Como que eu ia saber o que eu queria realmente se eu não fosse lá e fizesse? Eu fiz a depilação, não gostei. Eu fiz esteticista, tanta coisa, eu não gostei. Eu tive salão de cabeleireiro. Não deu certo. Não funcionou. Aí você fala assim, então foi porque você não persistiu? Não, porque eu não quis mesmo. Porque aquilo não era para mim. Mas quem mandou você fazer? Não entendeu? Você escolheu. O cabeleireiro foi até eu que escolhi. Né? Não quero falar a palavra tentar, porque tentar não existe. Ou você faz ou você não faz. Então eu fui e fiz. Mas aí não funcionou. Não deu certo. E aí eu fiquei grávida do Fábio. Antes de ficar grávida do Fábio, por conta daquela época que saiu aquelas escovas progressivas com formol, eu fazia 4, 5 por dia. Eu perdi um bebê por conta disso. Eu tive um aborto espontâneo por conta disso. Então, assim, quando eu fiquei grávida do Fábio, eu falei, não quero. E como é que eu ia manter um salão aberto se eu não tinha ninguém para fazer para mim? Né? Aluguel, água. Então, assim, larguei de mão. E conforme o tempo foi passando, e as pessoas ficavam falando para mim, mas você também não... Você desiste de tudo. Nada você faz. Nada você faz. E vai chegando num ponto que você acredita que aquilo é verdade. Acredita. Quando você não tem uma estrutura emocional boa, você acredita. E você leva isso para o seu íntimo e você fala assim, não presto para nada mesmo, o que eu vou fazer? Aí fui trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele. Aí eu comecei a trabalhar com ele, comecei a ver um mundo diferente e tal. Aconteceram coisas que eu tive que voltar para minha casa. A ficar em casa novamente. E eu pus para mim assim, eu vou fazer a hora que for a hora de fazer. Foda-se. Eu falei, foda-se o que o povo fala. Só que assim, as pessoas falam, por mais que você ache que você liga o foda-se, você não liga. Porque às vezes incomoda. Porque você sabe que talvez você teria um potencial para fazer algo, mas ainda não é o momento. E as pessoas ficam, pai, por que você não faz nada? Porque eu não sei o quê. Cara, cuide sua vida. Faz você. Faz você, exatamente. E aí eu fiz o DL e enxerguei um monte de coisa. Lá ensina a fazer projeto de vida. E aí, através desse projeto de vida,
Eu vi que para fazer o que realmente eu gostava, que eu tinha falado lá quando eu era adolescente, que era psicologia, eu tinha que galgar algumas metas, né? E aí a gente pensa, mas não tem dinheiro. Mas não tem isso. A gente fica arrumando desculpa. Então, eu aprendi uma frase nesse treinamento que é assim, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. É difícil, não tá bom, não tem dinheiro, não dá. Não, tô apertado, não sei fazer, não dou conta. Sabe? Quando eu assisti o Gasparetto, eu aprendi outra coisa. Eu sei que ele tinha aquele jeito dele lá e tal, mas ele falava uma coisa que era certinha. Não existe eu não consigo. Eu não quero. A partir do momento que a gente admite que a gente não quer mudar aquilo, a gente não muda. E não adianta 20.000 pessoas falar para você que você tem que fazer meditação, que você tem que se esforçar, que você tem que melhorar, que você tem que isso. Aí você olha para a pessoa e fala, mas eu não quero. Aí tem gente que fica assim, eu não consigo, eu não dou conta. Mas eu não consigo, gente. Eu não quero, admite, eu não quero fazer, eu não estou afim. Isso daqui não me interessa, eu não quero. Mas as pessoas têm medo de falar. Porque quando você trabalha, por exemplo, num lugar, vamos pôr lá, prefeitura, essas coisas, órgão público, se você fala assim, não, mas eu não quero fazer isso aqui, eles te mandam embora. Então as pessoas ficam arrumando desculpinha. Entendeu? Isso não é legal. Porque você tem o livre-arbítrio de escolher. Não quero, não estou afim. Então tudo bem falar que não quero. Porque tem gente que é assim também. Não, mas você sabe o que é? Se eu falar não quero, a pessoa não vai falar mais comigo. Problema dela. Quem está perdendo é ela. Não sou eu, desculpa. Mas quem fala assim é porque tem a necessidade que a outra pessoa agora é a questão dela. Sim. Então, ela não quer perder a outra, então ela não afasta a outra, ela não fala aquilo que é verdade, fica remoendo depois. Só que aí dá depressão. Fica remoendo e aceitando. Aí dá Mas tem a depressão. companhia da outra, é um negócio complicado, né? Fibromialgia. É altamente profundo essa situação. Se eu falar não, a pessoa não vai embora. Vai embora. Ela se afasta, aí você fica sem. Eu aprendi foi com o Elton. O Elton falava assim, nossa, como eu aprendi, né? A casa é sua, entra quem você quer. Aí toda vez que acontecia alguma coisa, a casa é minha, então eu não quero que entre. Mas você sabe o que é também? Às vezes, as pessoas ao nosso redor estão acostumadas com você sempre ceder. Quando você fala primeiro, não, ela empurra. Aí, conforme o tempo... Ela está falando de mim. Conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai entendendo que não era bem daquele jeito. E que não precisava ser daquele jeito. Se realmente a pessoa gostar de você, pode demorar um pouquinho, mas ela vai entender. Mas tem aquele detalhe em que a própria pessoa não gosta de si mesma, se aceita, nem sabe quem ela é, então ela não pode. Aí, com base nisso, ela não pode perder qualquer um, porque daí ela corre o risco de ficando sem ninguém, de ficando sozinha. Aí, então, ela se sujeita àquilo de medo. De medo de ofender outra pessoa. De medo a pessoa de ir ficar embora. sozinha. E depois que eles descobrem que a pessoa vai de qualquer jeito. E aí ela o medo... E o medo é o quê? Falta de quê? é mostrar. Pode entrar, Bruno. Pode sentar aqui. Cheguei tarde. Autoconhecimento. Conhecimento. Medo é falta de conhecimento. Então, aquela pessoa que tem medo de perder a outra... Você não conhece, né? Quando você conhece, não tem mais. Exato. E vão ter momentos que vai ser importante eu ficar sozinha. E vai ter momentos que vai ser importante eu encontrar com as pessoas. Porque nós viemos nesse mundo para conviver com as pessoas. Para passar pelas provações. Né? Então, assim, eu acho que é muito isso aqui. Vocês da internet entenderam a mesma coisa que eu? Sim. Fala, Yasmin.
Ah, tá. Vê se tá dando muito eco lá para eles esse som lá do Wellington. Tá dando eco aí, o som do Wellington? Não, o que tá dando, às vezes a internet está oscilando, só um pouco. Tá. Qualquer coisa vocês avisam. Tá. Arina, você ia falar? Não tô te ouvindo. Tá voltando, ele tá. Continuo sem ouvir. Queima. Então, acho que. Ah, estou ouvindo bem, ela falou. Tranquilo. Tá bom. Vinícius, você concorda? Concordo. Ô, Cris, tem outro detalhe também que eu queria ressaltar, que é o seguinte, tem hora que a pessoa também, aí fala a questão de evolução mesmo, né, de querer melhorar. Tem hora que a pessoa também não quer melhorar, sabe? Tem esse outro detalhe, sabe? Que quando a pessoa, tipo assim, vai ter que sacrificar alguma coisa para poder passar para uma melhora e a pessoa quer continuar do jeito que era. Então, assim, por isso que ela não acostuma a ficar bem com essas energias. Aí volta, né? Volta aos vícios, volta às vicissitudes, volta os defeitos, entendeu? Porque é um sacrifício, tem hora. Né? E aí eu falei assim para todos, assim, sabe? Mas é onde vem as desculpas, né, ô Vinícius? Eu não consigo, não, eu vou ficar sozinha, não, eu vou ser abandonado. Por quê? O Gasparetto falava muito isso, a gente usa as pessoas como muleta, né? E ele falava muito do marido, né? Ah, porque o Benê não vai gostar. O Benê não vai gostar. E as coisas que o Benê faz que eu não gosto? Então, a gente tem que entrar no acordo. Né? Então, tem pessoas que realmente, assim, elas não querem mudar porque é mais cômodo, mais fácil. Tem gente que não quer nem sarar de doença. Porque senão vai perder a Vai atenção. perder a atenção. Vamos, continua lendo, Gláucia. Vamos ver se eu consigo. Só ainda até o fato. Tá. Meditando-se, percebe-se a necessidade de maior contribuição altruística sacrificial, compreendendo-se que a imensa carência de amor responde pela dureza dos sentimentos e a agressividade predominante atesta a gravidade das doenças morais em desenvolvimento nas criaturas. A meditação amplia a visão a respeito do mal, ao tempo em que equipa o homem de lucidez, fornecendo-lhe os instrumentos próprios para cuidar desse adversário cruel. Eu até coloquei aqui que esse adversário cruel, quem é? O mal. A arte da concentração é uma conquista valiosa e demorada, que exige contínuo e exercício, a fim de responder de maneira eficiente às necessidades emocionais do homem. Habituado a concentrar-se nos fenômenos que decorrem das paixões ou sensações mais fortes, tais como o desejo, o ciúme, o ódio, o ressentimento, a sensualidade, a gula, os vícios em geral, quando se trata das aspirações mais elevadas e sutis. O indivíduo justifica-se com escusas de que não consegue concentrar-se, que lhe falta capacidade para deter-se no assunto, exclusivamente por comodidade mental ou porque prefere fugir às responsabilidades que advêm da mudança de programa. A gente acabou de falar. Acabou de falar. A pessoa simplesmente fala que não consegue. Não consegue. E aí ela não entende que ela tem que prestar atenção, que não é que ela não consegue, ela não quer fazer. Por exemplo, assim, tem gente que fala assim, não, mas eu tentei tantos regime, eu não consigo emagrecer.
Não é que você não consegue emagrecer. Eu não quero, mas Você não quer. Tem gente que tem doença, tem gente que Sim. tem problema de saúde. Mas não está quando- generalizando. Mas, por exemplo, assim, você não tá fazer ter resultado sozinho, vai procurar ajuda. Né? Alguma coisa aí dentro não está te permitindo fazer aquilo. Autoconhecimento, gente. Se você se conhece, você sabe até onde é o seu limite. Você sabe até onde você pode ir. E essa situação da concentração é um negócio interessante. Ontem eu vivi uma situação de serviço. Uma situação enrolada, aonde uma pessoa que era sócio minoritário de uma empresa estava tendo problema na outra empresa dele, porque a empresa onde ele era sócio minoritário tinha pendência, e ele não conseguia resolver a pendência. De imediato, eu falei para ele, olha, infelizmente não tem gente fazer nada. Infelizmente, vocês vão ter que ir atrás da pessoa responsável pela empresa para passar uma procuração para vocês. Aí eu peguei e parei e falei assim, será que é assim mesmo? Aí eu peguei e falei assim, gente, dá um tempinho de eu pensar. Respirei fundo e comecei a pensar, entendeu? Eu concentrei no problema ali na hora. Pensei se é assim, se a pessoa física, sócio minoritário, pode fazer um pedido, desde que não comprometa a administração. A empresa que é sócio minoritário é parente. Se é parente, a pessoa responsável pela empresa, sócio minoritário, pode agir no nome da empresa. Aí, sabe assim, eu parei, pensei. E, sabe assim, montei uma estrutura aonde eu encontrei a saída para o problema da pessoa, parando, respirando fundo e tentando pensar, tentando meditar numa coisa boba ali no momento, entendeu? Aí fui lá, botei no papel, rascunhei direitinho, falei, ó, vocês têm que fazer desse jeito, porque se não fizer desse jeito, infelizmente, não tem jeito. Aí eles foram lá, fizeram bonitinho, trouxeram e resolveu. De imediato, eu falei, não, entendeu? Isso aí que a dona Sandra faz. Se eu tivesse parado para pensar, analisar, fazer uma comparação de uma situação com outra, eu teria que conseguido encontrar uma saída para aquele problema. Então, não é nenhuma concentração de grande esforço aqui, não. É só parar um minutinho para poder tentar pensar, certo? Nas coisas que estão ali, que acompanham, que, dependendo da situação, vai te ajudar a encontrar a saída para uma coisa prática na vida. Então, essa concentração, às vezes, não é grande coisa, não. É uma coisinha pequenininha, de um minuto que você para pensar. Mas é aonde a minha psicóloga falou. Que, às vezes, por exemplo, assim, cada pessoa é única, né? Cada um tem, por exemplo, a senhora conseguiu fazer isso. No meu caso, eu tenho que me policiar, porque, às vezes, quando a senhora está aí falando, a minha cabeça está assim, então tá, é assim. E aí, o que acontecia muito comigo, e às vezes acontece, eu começava a falar o trem de trás para frente. A pessoa fala assim, mas peraí, eu não estou entendendo o que você está falando. Começa de novo. Aí eu tinha que respirar fundo, e aí as pessoas falam assim, mas você é sem paciência. Eu falo, não é que eu sou sem paciência. É porque eu já sei o caminho. Tem que ser assim, assim. E às vezes ainda a pessoa vira para você e fala assim, ah, mas não é assim não. Eu falo, então faz do seu jeito, olha que der errado. Isso que a dona Sandra falou, ela falou profissionalmente, mas serve para a nossa vida. Aham. Nossa, para a gente em qualquer situação. Gente, o que a gente evita de complicações, de conflitos, parando para refletir e não dando a resposta imediata para a pessoa, a gente parando para pensar um pouquinho, a gente ganha demais. Eu fazia muito isso. Sabe o que acontece? A gente não para ouvir. A gente ouve para responder. E aí, quando a gente faz isso, ouve para responder, a gente não para pensar no que a pessoa está falando. E aí a gente fala coisa que a gente não queria falar. A gente fala coisa sem pensar. Entendeu? Às vezes, a Yasmin está aí de prova, pode falar. Às vezes eles falam comigo, fala, hoje, né? Que antigamente eu era o cão.
falava. Ela fala, roubaram minha mãe na faculdade. Mas por quê? Porque hoje, eles falam, eu fico prestando atenção. Aí, tipo assim, a primeira pergunta que eu faço para mim, tá no meu alcance resolver? Se não tiver, eu falo, não sei. Ela fala, mas mãe, você sabia antes, não sei o quê, eu falo, agora não sei. Porque aí, às vezes, o Hélio fala as coisas comigo, eu fico olhando para ele, não é sempre que eu consigo, mas é um exercício, igual ela tá falando aqui. É um exercício que você tem que fazer, né? Então, assim, às vezes eu fico olhando assim para ele, ele fala. Aí eu falo assim para mim, você não vai falar nada, não? Eu falo assim, para eu acalmar e eu raciocinar o que você está falando, a gente conversa. Agora eu não posso falar o que eu estou pensando. Porque senão, no momento que você recebe, às vezes, certas informações, você não para pensar no que ele está tentando falar para você. Você pensa no seu ego lá em cima e por que ele está falando isso? Porque eu não aceito, porque eu não admito. Calma. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? E é um trabalho árduo para quem é acelerado. Vamos trazer para o nosso diálogo fraterno. É um Nosso trabalho diálogo árduo. fraterno, eu não gosto nem de falar diálogo, porque eu prefiro assim, um monólogo, porque a pessoa tem mais que falar, tem muitas vezes que a pessoa quer falar. Só falar. Você não tem que ficar falando. Você está ali para ouvir. Ouvir com amor, sabe? E não falar. E às a pessoa que tem que vezes, falar. você fica ali só ouvindo, Faz bem pra pessoa. e aí no final você fala assim, posso te abraçar? Isso. A pessoa fala assim, nossa, teve uma pessoa que eu não lembro quem era. Não lembro. Ela chegou para mim e falou assim, eu jamais vou esquecer o primeiro abraço que você me deu. Você não falou nada. Você só me abraçou. Uhum. E só isso foi suficiente para ela. Entendeu? Às vezes a gente não precisa falar. Jesus, pelo jeito que a gente vê as histórias, Jesus não era muito falar com tagarela, não. Ele ouvia muito. Ele só falava quando realmente precisava falar. E na hora certa. Para as pessoas certas. Vamos ficando por aqui? Tudo bem com vocês aí da internet? Sim. Vinícius? Tanto problema que veio aqui, o Hélio escutou e o Vinícius dormiu. tudo que eu tinha falado. Ai. Então, quem faz a prece para encerrar? Você mesmo? Hoje não. Não? Mas é fácil. Minha voz tá horrorosa. Não tem problema, não. Estou com refluxo. Senhor Jesus, mestre de infinita bondade, irmão amigo, muito obrigada por esses ensinamentos. Muito obrigada por isso, pelo que a Joana nos trouxe. O silêncio é prece. Vamos sempre lembrar dessa frase, o silêncio é prece. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine para a semana que se inicia. E só temos a agradecer por todos esses ensinamentos. Que assim seja. Karina, você vai vir hoje? Ah, pode ir. Não. O Lucas fica A capela não acaba. pessoal.